Olá a todos e bem-vindos de volta ao Histórias Reais. A história de hoje é sobre uma mãe que, após dias de apreensão, percebe que o trabalho dos pais é mesmo o mais difícil de todos, mas também é aquele que dá mais satisfação. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. Leonor pegou o bilhete e leu atentamente as palavras, uma a uma, para se certificar de que entendeu a mensagem corretamente. Nunca, em todos os seus anos como mãe, ela encontrara tal coisa na mochila da filha, mas quando ela chegou ao fim, ela percebeu que só havia uma coisa a fazer. Leonor, uma mãe americana de Nova Jersey, tinha acabado de arrumar a merenda que seus 2 filhos levariam para a escola, como em todos os dias. Vendo seus 2 tesouros agradecerem enquanto colocavam as sacolas em sua mochila, ela percebeu quão sortuda era por ter filhos tão maravilhosos. Ela não tinha ideia de que em poucos dias os rostos dos seus filhos seriam famosos em todo o mundo. Nada parecia perturbar sua rotina familiar tranquila. Até que um dia, Leonor percebeu algo incomum. Quando o ônibus escolar trouxe George e Annalise para casa à tarde, as outras crianças na rua imediatamente correram para suas casas, felizes por terem terminado a escola. Mas seus 2 filhos demoraram a chegar e, olhando pela janela, viu que a motorista do ônibus escolar, uma mulher chamada Cindy Clausen, os havia parado para uma longa conversa. Cindy dirigiu o ônibus escolar há muitos anos, mas Leonor e sua família haviam se mudado recentemente para aquele bairro e não a conheciam pessoalmente. Os minutos se passaram e Cindy e seus filhos continuaram a conversar, enquanto todos os outros companheiros já tinham ido embora. Leonor ficou perplexa, mas não queria tirar conclusões precipitadas antes de perguntar a seus filhos o que havia acontecido. Afinal, talvez pudesse ser algo importante. Mas quando ela tentou investigar, enquanto George e Annalise estavam fazendo um lanche, ela não tirou uma aranha do buraco. As crianças continuaram comendo e apenas contaram sobre seus companheiros que estavam com elas no ônibus. Então, por que essa longa conversa com a motorista? A mãe deu os ombros e decidiu deixar para lá por enquanto. Mas ao observar a chegada do ônibus escolar também nos dias seguintes, Leonor percebeu que aquelas conversas particulares se repetiam. Cindy parecia uma mulher inofensiva, mas ela não podia dizer que a conhecia, e quando se trata de seus filhos, a prudência nunca é demais. Para entender mais, Leonor perguntou aos outros pais ao redor. Era como ela temia, nenhuma outra criança recebia o mesmo tipo de atenção. Ninguém parecia ter prestado atenção à mulher que trazia seus filhos para casa todos os dias. Mas até então nada de suspeito havia acontecido. Leonor não era uma mãe particularmente apreensiva, mas sentia uma certa inquietação e decidiu voltar a falar sobre isso com os seus filhos, perguntando se algo havia acontecido. Não, nada, foi a única resposta que obteve. Para eles, a viagem no ônibus escolar era perfeitamente normal e até um pouco chata. Não tinham muitos amigos nos ônibus. Mas não era isso que Leonor queria ouvir. Algo estava acontecendo e ela precisava descobrir. Se ela soubesse que no dia seguinte teria todas as suas respostas, e que certamente não eram o que esperava.
As crianças tinham acabado de voltar da escola e Leonor estava desfazendo as mochilas para pegar as cestas de almoço. Mas abrindo a mochila de Annalise, ela puxou uma folha de papel dobrada. O que era? Um aviso da professora? Leonor esperava que não fosse uma carta da professora ou do diretor. Mas quando ela abriu a passagem e viu as assinaturas no final, ela sabia de quem era. A motorista do ônibus, Cindy Clausen, havia colocado uma carta na mochila da filha. Foi escrita e impressa em um computador, mas a mulher assinou com uma caneta e até acrescentou um coração após o nome. Leonor leu a mensagem, alarmada. Mas depois de finalmente perceber o que tinha acontecido, ela se sentiu estúpida. Ela perguntou aos filhos várias vezes, e eles sempre responderam as mesmas coisas. Mas ela nunca prestou atenção a esses detalhes, pensando que não eram importantes. A carta revelou que houve uma série de eventos envolvendo as duas crianças e um menino chamado Jackson, que era muito especial. Enquanto lia as palavras de Cindy, Leonor lutou para conter as lágrimas. Suas preocupações e medos eram infundados. Ela descobriu que no ônibus escolar, seus filhos se sentaram ao lado de Jackson porque a criança estava se sentindo solitária e triste. As outras crianças o excluíram por causa de sua deficiência. Então ele tinha dificuldade para andar e se mover como todo mundo. Aparentemente, George e Annalise demonstraram surpreender compaixão e empatia pela idade que tinham. A motorista do ônibus escreveu na carta que queria contar a eles como eram lindos por dentro e por fora. Leonor, emocionada, telefonou para o marido. O comportamento dos filhos era mesmo exemplar. Tinham que fazer alguma coisa. A notícia finalmente chegou à mãe de Jackson, que nesse meio tempo tinha conhecido George e Annalise. E o encorajavam gentilmente quando ele tropeçou para o ônibus. Eles são realmente dois anjos porque... Quantas outras crianças são tão compassivas e tão amáveis? Ela disse em uma entrevista, seus corações são tão puros e genuínos. A história atingiu milhões de pessoas em todo o mundo e as duas crianças receberam muitos elogios, assim como seus pais, que claramente fizeram um ótimo trabalho. Num mundo de más notícias, enfim, uma linda história de compaixão e solidariedade.